sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Müller. Esse é o programa Papo Consciente do canal Laboratório Quântico. E hoje nós estamos aqui com o Gessandro Carvalho, hipnólogo. Gessandro, fala um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre esse seu trabalho, por favor. Tá bom. Deixa eu fazer um overview rápido aqui de como eu até cheguei na hipnose, que eu vou conseguir explicar melhor. Eu vou citar esse caminho como se fosse uma jornada do herói. Não sei se vocês conhecem a jornada do herói do Joseph Campbell, mas ela é fantástica. Então, é uma das minhas jornadas do herói. Então, eu comecei minha faculdade, minha primeira faculdade foi uma faculdade de farmácia, onde eu terminei, obviamente, a faculdade. Trabalhei e essa minha formação de farmácia, tinha minha mente totalmente voltada para o que é medicamento. Então, eu tinha que saber. Se eu der um medicamento, o que vai acontecer, quando, como. Então, é onde eu estudei. Tá? Era a minha formação. Ainda eu não deixei de ser farmacêutico. Depois de uns 8 anos, eu peguei e decidi que eu não queria mais fazer isso. Tá? Foi até interessante, foi um primeiro quebra de paradigma, que a gente acha que a gente precisa fazer uma única atividade profissional, emocional, pessoal, só o resto da vida. E isso é uma loucura. Não faz sentido. Exato. Então, cara, a gente precisa mudar em tudo, em coisas pequenas e em coisas grandes. Ok. Então já foi uma primeira quebra de paradigma isso, você migrar para uma área totalmente distinta, que eu fui trabalhar com a área de TI, que é onde eu trabalho até hoje, inclusive. Sou muito feliz, gosto muito, continuo estudando. E nessa continuação da jornada, eu percebi que eu tinha algumas lacunas na minha vida que estavam em branco, por exemplo, a parte de artes. Eu não tinha ligação nenhuma com arte nenhuma, de nada. E aí eu comecei a trabalhar com fotografia. Ela preencheu essa lacuna. Então eu trabalhei uns 4, 5, eu não lembro, anos paralelo com fotografia. Tive a oportunidade de escrever um livro, o que me trouxe habilidade que eu nunca imaginei na vida que eu pudesse fazer. Eu plantei a minha semente da árvore, fiz o meu livrinho, beleza, pelo menos já dei o tique. Já dei aquele tique das coisas que a gente tem que fazer antes de morrer. Enfim. E nessa troca, eu comecei a estudar coisas que já não são ligadas à parte já farmacológica. Eu fui estudar coisas ligadas à mente, mas por um lado totalmente, vamos chamar de esotérico, que não está ligado à ciência. Então eu estudei uma pá de coisas, não vou citar aqui o que eu estudei. Algumas eu estudei, outras eu estudei e pratiquei, outras eu só pratiquei para ver como é que era, outras eu pratico até hoje, então tem um monte. E aí, nesse final dessa jornada, apareceu a hipnose. E ela foi meio que uma volta para esse lado um pouco mais científico, vamos falar assim, só que já ligado à mente de novo. Então é onde se fechou essa jornada e é cá onde eu estou hoje. Eu vou até tentar explicar no decorrer, quando a gente estiver conversando, como que eu pretendo usar a hipnose para auxiliar o próximo, principalmente. Então foi basicamente isso, tá? Foi um overview aqui. Eu tenho umas perguntas aqui para você, porque assim, como eu não entendo absolutamente nada de hipnose, eu fiz umas perguntas para ver, porque eu acredito que todas as pessoas que estejam aqui também não têm muito essa noção. Então, eu acredito que essas perguntas vão desanuviar essas mentes curiosas. Okay. Beleza, pode mandar bala, tudo que eu souber responder, eu vou responder. E você tá certa, tem muito. É uma coisa que lembra até um pouco de misticismo. As pessoas não têm noção. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe o que é. É muito louco. Eu quando comecei com as barras de Access, era assim, porque as pessoas falam assim, barras de quê? A hipnose já é conhecida, né? As barras de Access ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, é uma coisa... Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, o que é a hipnose? Para você dar uma resumida, assim, só para a gente poder ter um entendimento, né, disso. Vamos lá. Eu vou tentar fazer. Realmente precisa ser resumido, porque são assuntos muito extensos. A hipnose, de uma maneira bem resumida, ela seria uma capacidade de você promover uma alteração da percepção da realidade subjetiva de uma pessoa, com estímulos. Estímulos esses podendo ser verbal ou não verbal. E se a gente for concatenar mais ainda para fazer uma coisa muito, muito didática, e para ficar fácil até de explicar, a gente pode dizer que a gente trabalha com foco, concentração e imaginação, principalmente. É onde a gente atua. Imaginação. A hipnose é um processo ativo, ela não é um processo passivo. Depois, quando tiver mais para frente, eu vou desmistificando. Mas a gente pode, para efeito de início de entendimento, vamos tratar assim. Ela é foco, concentração e imaginação. Vamos seguir essa linha. Simples assim, tá? Simples assim. Você fala, pô, mas calma aí. Estou pensando que vai me dar uma explicação mágica. Não tem mais. Não é isso.
Realmente as coisas são simples. A gente é que imagina muito a respeito das coisas, né? A verdade seja Exatamente. dita. Parece, como você mesmo falou, uma coisa meio de mística, tal, uma coisa assim. Eu me lembro até do Pica-Pau, lembra do Pica-Pau tentando hipnotizar? Toda vez que falo hipnose, eu lembro logo do Pica-Pau, não tem jeito. Ele fazia até um gestinho assim, é mó barato. Mas dentro assim, de hipnotismo, o que você acha que gera mais dúvida para as pessoas? Como eu, Ah, que o que gera realmente mais, nada. ó, dúvida, na verdade, tem várias. Mas eu acho que o que mais desperta na pessoa são os tais dos mitos. Por quê? Porque todo mundo já viu esse desenho do Pica-Pau, as pessoas já assistiram filmes, elas já viram várias coisas e elas olham exatamente. Elas têm aquela percepção meio fantasiosa. Não é que está errado, é porque é o que a gente vê mesmo. De que se você passar por um processo de hipnose, a hipnose é uma coisa muito distante da nossa vida, e ela não é. A hipnose é uma coisa que acontece a todo momento, o tempo inteiro. Eu vou citar um exemplo, tentar resumir, o exemplo do cinema. É o exemplo mais legal que eu consigo ver. Tenta imaginar um filme. Por exemplo, quando a gente quer ir no cinema, tudo bem que a gente está afastado por causa da Covid, mas vamos fingir que era da época do ano passado. Quando a gente pensa no filme que a gente quer ver, a gente já começa a gerar aquela expectativa. Aí, beleza, você vai para o Sim, cinema. Você chegou no cinema, você entrou, apagou as luzes e começa o filme. Desse ponto em diante, a gente já pode dizer que você está começando a entrar no estado hipnótico. Por quê? Porque você está se concentrando no filme. Vamos fazer um exercício rápido. Tenta lembrar aí, para todo mundo, um filme bacana que vocês viram. Vem na mente, qualquer um, pode ser de qualquer gênero. Parque de Dinossauros, uma coisa que veio na hora. Ótimo. Tenta lembrar durante o filme que você viu, as emoções que você sentiu no filme. Talvez medo naquela cena do tiranossauro mexendo na. Comendo carro. Exato. Tenta lembrar das sensações que você despertou estando no cinema. E essas sensações foram despertadas por o quê? Por nada. É uma tela. Simples assim. Verdade. Até os atores, por exemplo, quando um ator faz um papel de vilão muito, muito bem feito, a gente pega a raiva dele. A gente, assim, Sim, é verdade. a gente gera aquilo é uma emoção que está sendo gerada por imaginação. Nas novelas acontecem dos artistas ganharem haters na internet, porque o cara foi tão bom, tão bom, tão bom, que o cara ganha um hater. O cara mistura a realidade, a percepção da realidade, ela foi modificada pelo cinema, ela foi modificada pela novela, foi modificada pelo filme. E o que o hipnotista faz é isso. Ele faz essa alteração da percepção da realidade, entende? Realmente, pensando por esse prisma, realmente parece ser muito simples. E aí vamos seguindo no cinema, quando o filme termina, o que que acontece? A luz começa a acender e você desperta. Mas desperta de quê? Você estava ali o tempo inteiro. Você volta daquele processo hipnótico que você estava. E o barato, às vezes, nos homens, então acontece isso direto. Quando você levanta da cadeira, você sente que você estava apertado, louco de vontade de ir no banheiro. E 5 minutos depois, você estava na boa vendo o filme. Olha que impressionante. Alguma coisa projetada numa tela mexeu com a sua emoção, mexeu com o seu fisiológico. Isso é uma pequena fração do poder que a gente tem na mente. E a hipnose é isso. É simples, entendeu? Na sua essência. Agora, você acredita que assim, existem pessoas que são hipnotizáveis ou não hipnotizáveis? Nem sei se existe essa palavra. Existe. Vamos lá. Todas as pessoas são hipnotizáveis quando a gente parte do princípio que a hipnose é um processo natural da mente. Se uma pessoa falar que não é hipnotizável, significa que você nunca conseguiu ver um filme e se conectar no filme? Não faz muito sentido. Agora, a fantasia de que qualquer pessoa pode ser hipnotizada mesmo contra a vontade, isso é um mito. A pessoa pode até não acreditar em hipnose, mas se ela fala, eu quero passar pelo processo, vamos ver como é que é, dá certo. Agora, se a pessoa falar, eu não acredito, eu não quero, tenta ir, não vai dar certo, porque não vai mesmo. Da mesma maneira, o cinema. O cinema é um exemplo fantástico. Se você for ver um filme e você não se engajar no filme, todo mundo vai dar uma risada e você vai ficar olhando para os lados, porque você estava desconectado, você estava mexendo no celular, você estava pensando na briga, você estava pensando na reunião. É igual. Então você precisa de engajamento. Isso é a palavra. Quando eu vou até te falar, isso em qualquer coisa no mundo, porque assim, eu medito, eu faço yoga. Quando eu tô dispersa, não tô Não ali, eu não vira. consigo fazer, Não vira. né? Não vira. É E simples assim. que você tenta fazer, você tem que estar inteiro no lugar para você poder ter a resposta, né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho ou seja, partindo desse princípio, todo mundo é hipnotizável, ponto.
Não tem isso de, mas eu tenho a cabeça mais forte, eu tenho a cabeça mais fraca. Isso é um outro mito. Basta que você querer passar pelo processo. Se você quiser passar pelo processo, ele vai acontecer. É simples assim. Não é porque eu sou mais inteligente que eu sou ignorante, não é. Se você quiser passar pelo processo, ele vai funcionar. Desde que você se engaje. Olha, eu tenho uma pergunta agora que é assim, eu sempre quis fazer, achei essa pergunta fantástica, assim. Você acredita que se uma pessoa do mal, assim, por exemplo, com a índole ruim, que sabe hipnotismo, ela pode, por exemplo, conseguir que eu faça alguma coisa que eu não quero, ou que assim, eu passe uma senha, Não, sei lá, que. não. Não? Se você passou a senha, se você falou que você não queria, se você tomou uma atitude que foi contra a sua vontade, é porque você quis fazer. Simples assim. Mas lá no fundo eu tinha vontade de dar essa informação, no caso, por exemplo. Você não se preocupa, não era um problema para você, no fundo, falar aquele segredo que você falou. Não era um problema, não ia contra a sua índole. Se eu falar para você, mata aquele cachorro, você vai lá e mata o cachorro. A sua índole não tinha um problema na realidade de você ir lá fazer esse tipo de ação. Eu não consigo, você não consegue. Você pode convencer uma pessoa, mas vamos esquecer a hipnose. Se você pegar uma pessoa que tem uma boa lábia, ela pode te convencer a fazer alguma coisa. Não é diferente, mas quando ela convence, quem fez foi você. Não foi porque plantaram. A hipnose não tem a implantação de ideia. Pode falar. Entendi. Entendeu? É porque é meio assustador você pensar nisso, assim, você, né? Pera, e se alguém chegar e falar, nossa, porque a gente viu isso em filme? Então, a única É. coisa, eu vi. Então a gente tem, sabe, o que eu sei sobre hipnose é o que eu já vi em filme, desenho, enfim. A gente não sabe na realidade como funciona. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta doida para Não, você, exatamente. deixar o preto no branco, os pingos nos is, Não, entendeu? essas perguntas que você faz quando todo mundo que vai fazer hipnose, seja uma hipnose de entretenimento ou hipnose clínica mesmo para tratamento, existe uma conversa que a gente faz com todas as pessoas para desmistificar isso tudo, até para a pessoa saber o que, que vai passar, inclusive para não achar que é uma experiência mágica, porque às vezes a pessoa acha que ela vai fazer um processo de hipnose e é como se ela tivesse usado LSD, ela vai, não vai. Exato, não é. É mais simples do que parece. É muito curioso, por exemplo, quando as pessoas vão. Quando eu ensino auto-hipnose para alguém, ou você aprende no YouTube, não tem problema. Às vezes as pessoas saem da auto-hipnose e falam, poxa, não deu certo. Cara, se você fez o. Fala, cortou, falei. Eu nem sabia que existia auto-hipnose. Para mim, isso Existe. é uma novidade, fala. Existe, mas se você imaginar que você fechou o olho, você se concentrou em alguma coisa, já é um processo hipnótico. Não é igual meditação. Meditação tem uma visão diferente. Porque você Entendi. depende do tipo de meditação e tudo mais. Mas se você parou, se você se concentrou, se você se relaxou, você começou a se desligar um pouco, você está entrando no processo hipnótico. É simples, entendeu? Não tem, E não tem tanta mágica. eu ouvi esse termo, eu não sei se está certo, é hipnoterapia. É isso? Deixa eu explicar. A hipnose por si só, ela não é uma terapia, tá? A hipnose é uma ferramenta utilizada em processos de terapia. Então você acaba falando, você acaba juntando o termo hipnoterapeuta e hipnoterapia, mas seria o uso da hipnose para fazer alguma terapia. Mas não precisa nem ser uma terapia. Pode falar. Você, Pera, você é hipnólogo e hipnoterapeuta. Eu sou hipnólogo, faço hipnose. É, qualquer pessoa pode usar a hipnose para fazer, por exemplo, vamos pensar o que você faz. Você poderia colocar a pessoa em processo hipnótico para potencializar o barra do Axis, por exemplo, para que você transforme aquela experiência mais incrível. Você pode dizer que você é hipnoterapeuta, você está usando a sua terapia aliada à hipnose. Pronto. Eu sou psicólogo, eu sou um psicólogo comportamental, lá. Eu uso a hipnose, então eu posso ser um hipnoterapeuta, mas eu estou usando uma terapia conhecida e eu estou usando a hipnose como um acelerador. Entendeu? A hipnoterapia, a hipnose por si só, ela não é uma terapia. Tá? Você usa ela como ferramenta. A sua pergunta é muito boa. Entendeu? Entendi. Pra- é, é, Então, a hipnoterapia é você conseguir utilizar a hipnose dentro de um tratamento que pode não ser só de hipnose. Você pode usar ela em A qualquer princípio, outra.
Eu trabalho com a auriculoterapia, aquelas agulhinhas Uhum. na, na orelha. Então, eu posso usar a hipnose antes, e aí, enquanto a pessoa estiver hipnotizada, eu estou fazendo o tratamento, e depois, quando termina, ela, ela, ela acorda. Tipo assim? Sim, por que não? Você pode, por exemplo, usar a hipnose. Vamos supor que você está tratando pontos que são muito doloridos. Você pode usar a hipnose para que a pessoa se acalme, para que você talvez até elimine aquela dor e você consiga fazer a aplicação sem nenhuma dor. Tatuagem, por exemplo, usa-se tatuagem para você fazer analgesia, usando o processo Olha, hipnótico. nossa, estou me É, apaixonando por hipnose. é mó Quero barato. fazer isso, gente. É Não, uma coisa. é mal barato. É mal barato. Eu faço com muita gente para a pessoa ver o que é afinal isso. Cara, tem as mais variadas reações. Mas o importante é você acertar as expectativas. A hipnose é um processo de expectativa, mas eu tenho que calibrar o quanto a pessoa acha que vai acontecer. Para não falar, nossa, mas foi só isso. Não, mas era isso, não era nada de outro mundo. É como se eu fosse fazer o Barra do Axis e eu achar que eu vou me iluminar depois de sair da sessão. Eu acho que não vai, tá? Então, você seta as expectativas, entende? Entendi. Barra de Axis é uma coisa muito maluca, porque são sensações incríveis e é engraçado que também varia de pessoa para pessoa, que dependendo da expectativa que você vá, porque a expectativa muda todo o contexto de todas as Muda o coisas, contexto né? completamente, exatamente. Você você vai ter uma reação X, Y, Z. Tem gente que faz uma sessão e amplia totalmente, expande. Tem gente que precisa fazer 20, tem gente que faz a vida toda. Ou seja, isso é de acordo com o seu É, querer e com o seu exatamente. despertar, não tem? A hipnose não é diferente. O que eu colocaria de diferente no caso do uso fazer um processo hipnótico, como entre outras técnicas, é que ela é um processo ativo. Então, o que acontece? A pessoa precisa ter o engajamento. Se eu vou, por exemplo, o reiki, por exemplo, vamos usar o reiki. O reiki a pessoa não precisa fazer literalmente nada, ela só precisa deitar, game over. A hipnose, a pessoa precisa estar engajada no processo, porque quem vai fazer é ela. O hipnólogo, ele é apenas um copiloto. Ele vai direcionar a pessoa, ele vai orientar e a pessoa vai seguindo as orientações. Mas quem conduz é a pessoa que está sendo hipnotizada. E a parte clínica não é diferente, entendeu? Se eu vou fazer uma parte clínica para tratamento, sei lá, de controle de ansiedade, a gente vai fazer os processos, tem várias técnicas, protocolos, enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Mas você entendeu os processos de que disparam a ansiedade da pessoa, você vai conduzindo, você vai orientando, você vai dizendo o que ela precisa fazer, você vai sugerindo o que ela precisa fazer. Mas quem faz é ela, quem imagina é ela, e depois no dia a dia, quem aplica é a pessoa. Entendeu? Não é É. mágico. Você falou aí do tratamento da ansiedade e eu queria saber duas coisas. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer da Denise. Oi, Dê. E a respeito de Boa tratamento, eu pergunta. queria saber o que pode ser tratado com hipnose. E a Denise quer saber se a hipnose é o estado de sono. Tá, deixa eu responder a da Denise, que é uma boa pergunta, mas ela é de resposta mais fácil, e depois a gente parte para outra. Não, Denise, Tá o bom. estado de sono é um estado onde você realmente não tem nem consciência do que está acontecendo, você está, vamos chamar de apagado. Durante o processo de hipnose, você está 100% consciente, você está ouvindo tudo, você está falando, você está íntegro ali. Você não está desligado. Apesar de quem já viu vídeos, às vezes, no YouTube, ver a pessoa assim, não significa que o fato dela estar com a cabeça meio mole, assim, que ela esteja desconectada. Ela está extremamente conectada, ela está escutando tudo, ela vai lembrar de tudo. Já no sono, se você cochilar e alguém falar alguma coisa, você já não escuta. São estados distintos. Tá? Sobre a questão do que pode ser tratado. Em teoria, Leila, tudo que não seja de origem orgânica já dá para ser tratado com a hipnose. Então, Então, quase tudo, né? exatamente, quase tudo. Mas agora, existe uma grande diferença entre curar, tratar e controlar. Vamos eliminar o termo curar, porque aí seria uma coisa de curandeiro. Não é. Tratar e controlar, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa. Mas a hipnose por si só, ela não é nada. Ela é aliada com algum tipo de terapia ou com algum procedimento. Aí sim ela torna o processo para auxiliar a mesma pessoa. Então, por exemplo, no tratamento ou para controle de ansiedade,
você vai entender o que dispara os processos de ansiedade da pessoa, você vai ter que fazer uma análise, uma anamnese, uma análise funcional, entender o que. Tem muita coisa que é automática. A pessoa não sabe. Quer ver um exemplo legal? É a pessoa que fuma. Tratamento de vício, a hipnose é muito eficiente. A pessoa, partindo do princípio que a pessoa quer parar o vício, que isso é outra coisa, não adianta. Ah, eu não tenho certeza se eu quero parar de fumar. Cara, você vai tentar 1000 tratamentos e nenhum vai dar certo. Vamos partir do princípio que a pessoa quer parar de fumar. Ok. Muitos dos cigarros que um fumante fuma, ele não tem nem noção que fumou. Ele não sabe. Se você pedir para ele contar quantos cigarros ele fumou no dia, ele não sabe. Tá vendo? Olha, Por quê? você me Automático. conhece, você sabe que eu fumava há 3 anos, vai fazer 3 anos que eu parei de fumar. E às vezes eu tinha carteira de cigarro e quando eu ia olhar, tinha acabado o cigarro. Eu falei, mas pera, como que acabou? Eu nem Exatamente. lembrava que eu tinha fumado aquele cigarro. Você falou uma coisa que eu tinha até esquecido. Exato. A pessoa não sabe porque está no automático dela. Então ela tem já uns gatilhos que são automáticos. Por exemplo, toda vez que eu entro no carro, eu já pego um cigarro. Toda vez que eu falo, eu já pego um cigarro. Então você tem que entender quais os pontos que a pessoa pega o cigarro para ir voltando nesses pontos e dessensibilizando essa vontade. Ansiedade é igual. Ah, eu tenho ansiedade toda vez que eu vou entrar numa reunião. Eu tenho ansiedade toda vez que eu vou entrar numa live. Eu tenho ansiedade toda vez que eu vou mandar e-mail para o meu chefe. Cara, tem bilhões de exemplos. E aí você vai mapeando esses pontos para você dar ferramentas para a pessoa poder controlar a sua própria ansiedade. Na sessão clínica, você vai revisitar esses pontos com a pessoa, vai identificar, vai dar as ferramentas para ela e ela vai seguir a vida dela. Depois você vai voltar e aí, deu certo, não deu certo, aonde tem que reforçar mais, menos. Porque a ideia é assim, tudo, fobias, medos, traumas, vícios, tudo isso que não tem uma origem orgânica, vamos falar assim, são, na verdade, redes neurais que são ativadas em determinadas situações. A gente pode revisitar a ativação dessa rede neural, dessensibilizar ela e arrumar um outro caminho. Então, naquele momento que você pegaria o cigarro, você vai ter consciência de estar fazendo, falar, cara, não, putz, eu não quero isso. Beleza, você enfraqueceu esse gatilho. O que é de origem orgânica, aí eu diria que você não vai tratar com hipnose porque você precisa da parte medicamentosa. Mas ela pode ser um bom coadjuvante. Por exemplo, o caso da depressão. Claro, tem vários tipos de depressão, tal, tal, tal. Vamos pegar um caso de uma depressão que a pessoa toma, tem um acompanhamento médico que ela não deve largar mesmo. É o médico que diagnostica, é o médico que orienta. Ela faz, e ela pode, às vezes, se tratar com um psicólogo. Perfeito. Muito importante também. E ela foi até uma pessoa para fazer um tratamento de hipnose. Ok, bom também. Tudo vai um ajudando o outro. Agora, o tratamento está sendo feito controlado pelo seu médico e a hipnose entra como um coadjuvante nisso. Da mesma maneira que uma terapia de um psicólogo ou qualquer outra do gênero entra como coadjuvante nessa história, entendeu? Entendi. Eu achei interessante porque tenho, eu trabalho muito com as barras de Axis, né? O que eu mais faço, e com os óleos essenciais. E é engraçado que a gente tem, eu vejo sempre, e tem muitas pessoas que têm dor de estômago, queda de cabelo, isso tudo por estresse. Uhum. Então não é doença, né? Até a ansiedade mesmo. Se você agora na quarentena, um monte de gente que eu conheço que era extremamente ansiosa por trabalhar em casa, ficou mais tranquilo, né? E Que vice-versa. não tem que ir até o lugar, e vice-versa. Pessoas que trabalhavam, que tinham aquela rotina, por ter saído daquela rotina, estão estressados, não conseguem trabalhar Pirou, em casa. pirou. Tem de tudo. Nosso funciona de acordo como nós achamos que ele deve funcionar, né? É muito Exatamente. louco isso. Exatamente. E essa questão, por exemplo, então você citou a queda de cabelo, mas a gente pode pegar exemplos mais graves, vamos chamar assim. A pessoa começou a desenvolver uma gastrite, começou a desenvolver uma úlcera. Obviamente que ela vai no médico, obviamente que ela vai fazer os exames, obviamente ela vai tomar o medicamento dele, mas a origem disso pode ser emocional. É uma doença psicossomática, por exemplo. Você não sabe a causa dela. E aí o tratamento da barra do Axis, um tratamento com fazer uma terapia com um psicólogo, fazer um tratamento de terapia usando hipnose, tudo isso pode resolver um problema físico, porque a origem não era necessariamente orgânica. Agora, se eu tenho um tecido, um câncer, alguma coisa do gênero, que é orgânico, não tem jeito. Você sabe que aquilo ali está com problema, você vai ter que atacar aquilo ali. Agora, tem doenças que podem vir de origem emocional. Por que não? A Infelizmente maioria tem. das doenças, pelo tudo que eu estudo, que nós desenvolvemos, são por origem emocional. Porque quando você está com o emocional muito, muito baixo,
a sua frequência eleva, perdão, diminui, e aí você fica vulnerável, né? E aí, quando você está com a sua frequência baixa, também diminui como é o nome? Ai, gente, perdi a palavra totalmente. Sua imunidade, e aí, com a sua imunidade, a tristeza faz isso. A tristeza, a depressão abaixa muito a imunidade. Então, você fica aberta a qualquer vírus, a qualquer coisa, é uma loucura Exato. isso. E Então, pois é, tem por sim isso que que se no final. atentar. Né, você citou o caso da tristeza, exatamente. Uma tristeza pode gerar depois um quadro de depressão, que pode gerar um outro quadro. Então, por isso que o pessoal, as pessoas que trabalham com terapia, principalmente usando hipnose, elas, na verdade, elas vão sempre tentar procurar ajudar a pessoa a mudar os seus hábitos, muitas vezes, ressignificando aquilo, para que a pessoa consiga se autocurar, mas as causas às vezes são complexas. Às vezes uma causa é uma causa do passado, pode ser traumas, pode ser crenças. Nossa, tem também com uma incontável quantidade de possibilidades. Às vezes eu já passei por isso. Às vezes eu tenho clientes que chegam e um startzinho leva uma coisa que aconteceu no passado e eles não conseguem controlar isso. E aí começa a fazer as mesmas coisas que fazia antes, por causa de uma coisa que É. eles não entendem o que a gente tenta buscar isso para poder também entender o porquê que acontece essa bola de neve doida na vida das pessoas, né? Que a nossa cabeça é doida, vamos combinar, né? A nossa cabeça é muito difícil, porque você pode fazer um exercício muito idiota. É falar assim, ó, não pense em pizza. Não pense em Sim, pizza. aí você vai. Você vai pensar em pizza para você poder não pensar em pizza. Olha que bizarro. Eu preciso pensar na pizza, que é o que eu acabei de falar para você não fazer, para que eu saiba o que é não pensar em pizza. Mas eu já pensei, então a gente não tem controle, essa é a verdade. E por isso que a meditação é muito recomendado para tudo. Não é só para ansiedade e depressão. Meditação é incrível por isso. Ela é ótima porque você consegue se concentrar e você consegue trazer um vazio de forma que você se centra, você se alinha. É E reconecta. fantástico. E também pode estar pensando em alguma coisa que você precisa ter uma resposta. E aí você vai meditar a respeito daquilo, vai ter aquela sensação para poder entender também quais as possibilidades que você vai ter perante aquilo que você está pensando, estudando, né? Sim, exatamente. E o caso da meditação, ela já é estudada até cientificamente, para você verificar que aqueles meditadores profissionais, principalmente os orientais, então, os budistas, então, são sinistros nisso. Os caras conseguem um nível de concentração e eles ativam áreas do cérebro que você verifica por exames, que você não consegue acreditar que o cara consegue fazer aquela ativação. E é isso aí, cara. Então, é um controle da mente. Na teoria, não é na teoria, a gente não pratica, mas a gente tem essa habilidade. Quer ver só? Esse maldito desse celular, que a gente invariavelmente pega e se concentra e começa a desligar, você fica ali olhando as mensagens, Você você não sumiu escuta. para mim, não estou te ouvindo. Opa, tá me ouvindo? Você me ouve? Eu escuto. Eu não te ouço mais. Uai. Sua voz sumiu. Ué, eu tô te ouvindo bem. O Todo pessoal mundo aí, está ouvindo? pessoal aí, como é que tá? Tá ouvindo? Você pode sair e entrar novamente? Posso? Porque eu não Peraí. estou ouvindo nada, só estou te vendo. Eu escuto bem. Eu escuto. Peraí. Ele já volta, gente. É só porque eu não estava ouvindo ele. Vamos ainda, tem algumas perguntas. Se alguém tiver perguntas, pode deixar aí que quando ele chegar, a gente vai fazer as perguntas todas para ele. Aí eu ainda tenho algumas perguntas aqui, porque como eu não entendo nada de hipnose, hoje a gente está tirando aqui toda a curiosidade da vida sobre hipnose. Olá, Fátima, que bom ver você aqui. Olá, amore. Cat, Thaís, Aparecida, Ingrid. Vamos lá, cadê ele? Tá aqui. Tá entrando. Opa, voltou o som? Jack! Eu tava te ouvindo Sua legal. voz.
que é isso? Ó, a próxima pergunta que eu queria fazer é que se tem como você acessar vidas passadas através da hipnose, ou isso é só coisa da nossa cabeça? Então, Como que vamos lá. funciona isso? Existe o que o pessoal chama de fazer regressão. Agora, eu não tenho como lhe afirmar que o fato de você ter feito um processo de regressão, hipnose, que você lembra de uma vida passada ou até lembra da sua infância, eu não tenho como te garantir que isso foi uma coisa que aconteceu ou foi sua mente que criou aquela metáfora naquele momento. Não tem como evidenciar isso. Existem incontáveis casos de acontecer isso. Você faz o processo, você pode lembrar quando você tinha 3 anos de idade, ou você lembra de uma vida passada, mas você não tem como saber se isso é uma verdade ou não. Então, assim, parte do princípio que aquilo foi alguma coisa criada na sua mente naquele momento. Não tem como te afirmar se foi ou não. Mas isso, num contexto clínico, não é tão relevante. O relevante é se a sua mente, naquele momento, conseguiu montar aquela imagem e aquilo ali tem um significado para você que vai te trazer alguma coisa para melhorar, pegando até o gancho da pergunta da Denise. Se aquela imagem, aquilo que está acontecendo no momento, está te trazendo uma resposta para a causa que você tem, e você mudar essa percepção, já está valendo. Não há necessidade de você... realmente, deixa eu ver. Você lembrou quando você tinha 4 anos de idade. Deixa eu ligar para os seus pais para ver. Já fizeram esse tipo de pesquisa e eles não conseguiram evidenciar que uma pessoa em estado hipnótico versus uma pessoa em estado desperto, que as lembranças são mais ativadas do que a outra. Ninguém conseguiu evidenciar isso. E vidas passadas é mais complicado ainda. Você entra num contexto de filosófico. Ela existe ou não existe? Entendeu? Isso aí é papo para uma outra live. Exatamente. Então é muito complexo, mas o fato é, você nunca vai saber se aquilo ali aconteceu mesmo ou não. Por mais que a pessoa te dê milhões de detalhes, fale tudo, você não vai conseguir saber. Não tem como. Porque pelo que eu sei, eu tenho, por exemplo, uma fotografia no meu álbum de quando eu era pequena, que toda vez que eu vejo, eu juro por Deus que é num lugar e a minha mãe fala toda vez, não, não é. Eu falei assim, eu sei que você diz que não é e eu sei que não é, mas para mim é perfeito, É encaixa perfeito isso. perfeito. É. Então é uma loucura isso. Isso é, Como que pode, né? pelo seguinte, as nossas memórias, elas são todas falsas por natureza. Porque quando você lembra de alguma coisa, você reconstrói. Então, quando você puxa uma... Você deve... Quer ver só? Eu vou dar um exemplo que é algo que todo mundo já passou. Por exemplo, eu sei que... Eu não sei, o Christian costuma, por exemplo, ir para São Paulo lá com os primos dele, no final do ano e tal. Se você tentar lembrar de alguma coisa que aconteceu em 2016 e perguntar para cada um deles, a mesma história vai ser diferente. Todos estavam juntos e cada um vai contar uma versão, porque quando ele reconstruiu a memória, alguns buracos ele não lembrava e ele foi linkando. Então um vai virar e falar assim: nossa, você pegou e fez isso, o outro, ué, mas eu não fiz não. Um tem certeza e o outro tem certeza que o outro fez. Por quê? Porque a memória ela foi reconstruída. Toda vez que ela é reconstruída, ela pode sofrer alteração. Entendeu? Então é por isso que você tem uma lembrança vívida de alguma coisa, porque isso tá. Quando você reconstrói a memória, você monta aquele filme, aquele frame, e a sua mãe fala: não, você nunca teve lá. Por causa disso. A memória foi reconstruída. E para você é verdade. E para sua mãe não, porque não era. Entendeu? Isso é tão maluco que você imagina que, por exemplo, vamos dizer que hoje eu esteja extremamente triste, encontrei uma amiga extremamente feliz e teve um acontecimento. A minha lembrança sobre esse dia vai ser diferente da lembrança dela, porque nós estávamos com incompatibilidade de sentimentos. Então também tem isso, né? A É. lembrança através do sentimento também é diferente. E tem um fator adicional a isso. Todas as lembranças que tiveram forte carga emocional, pode ser de tristeza ou de alegria, elas ficam mais marcadas na nossa memória. Provavelmente a gente não lembra o que almoçou ontem, mas é muito provável que a gente lembre o que estava fazendo quando as Torres Gêmeas caíram. É muito provável que lembre o que estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu. Entendeu? É muito louco. Você lembra o que estava fazendo. E estava mesmo. Por quê? Porque aquilo teve uma carga emocional muito grande. Ele foi quase que um carimbo. Já as memórias tradicionais, mais normais, vamos chamar assim, elas vão se perdendo. E quando você puxa ela de novo, você monta aquilo tudo de novo. Quando você remonta, você tem uma grande chance de distorcê-las, entendeu? Por isso que o pessoal fala, as memórias são falsas por natureza. É incrível isso, é muito louco. A Denise falou aqui, com a hipnose, a contra causa. Ih, caramba, É. agora eu não sei o que.
Foi o que eu estava É, dizendo. Foi o ah, que eu expliquei sobre a questão da regressão. Quando a gente vai fazer quando alguém vai fazer, não é a hipnose que encontra a causa, a hipnose é a ferramenta que pode auxiliar a pessoa a encontrar essa causa. Quando você está fazendo esse processo que acaba acontecendo a regressão, tá? Que não é necessário, tá? Dica-se de passagem, você pode fazer tratamentos com hipnose que você trata no presente, não há necessidade obrigatoriamente de fazer um processo de regressão, mas vamos supor que você venha a fazer, e você encontra uma causa lá atrás, você monta aquilo ali, poxa, essa foi a minha causa. Mas veja que confuso. É muito improvável que quando você faça um processo de regressão, que você diga, nossa, eu me lembro agora, eu tinha 4 anos de idade, eu estava andando no parquinho naquele dia. Em um ano tem 365 dias. Se você somar isso 20 anos, sei lá, a pessoa tem 40 anos, se você voltou com 4 anos, são 36 anos atrás. Você acha mesmo que você vai lembrar de um dia específico há 36 anos atrás? Não vai. Aquilo ali, provavelmente, a sua memória está reconstruindo aquilo para você. Mas ela tem um significado. Quando você vai nisso e você ressignifica isso, você pode dar um novo sentido e traz essa mudança para o momento presente. E pode ter uma mudança de hábito. Na verdade, você muda a sua maneira de pensar, muda a maneira de agir e vai te levar a tratar alguma coisa, a curar alguma coisa, entendeu? Então, ó, é muito bom. doido, né? Mas veja bem, Agora, Lula, é muito importante que não tem mágica, tá? Porque pode parecer que, nossa, como é que eu nunca tinha ouvido falar nisso? Isso é a solução dos problemas. Não é. Se fosse assim, o mundo seria perfeito. Isso é apenas uma das N maneiras que tem aí para as pessoas se ajudarem, se tratarem, se curarem, enfim, se curarem, eu não vou usar o termo, mas para elas se conhecerem. a perfeição do mundo é ele não ser perfeito. Por aí. Porque a gente nem tem noção do que é perfeito. Porque o perfeito para mim, de repente, é diferente do perfeito para você. Então, não existe perfeição vendo por esse âmbito. Existe o que a Entende? gente pode falar de umas verdades universais. Justiça vai ser sempre justiça. Injustiça é sempre injustiça. Compaixão é compaixão. Não, Pois é. Mas é bem isso que você falou. A percepção da realidade ela é diferente. Duas pessoas olhando para uma mesma coisa, um enxerga uma realidade, o outro enxerga outra. E isso é muito. Quer ver só um exemplo legal? Por exemplo, se você pegar 4 pessoas e mandar dar uma volta no quarteirão, eu quero que vocês andem no quarteirão e olhem o que vocês estão vendo. Quando os 4 voltarem, cada um vai falar uma coisa. Um vai falar que assim, nossa, você viu como é que tem tanto apartamento para alugar? O outro vai falar, caramba, você viu quanto barzinho maneiro que tem aqui nesse quarteirão? O outro vai falar, cara, você percebeu como tem mendigo na rua e tal? O outro vai falar, cara, você viu quantas lojas estão fechadas? Porque a percepção da realidade do que está se passando é diferente do seu momento. Se eu estou procurando um apartamento para alugar, eu vou enxergar um monte de apartamento para alugar. É igual quando você troca de com carro. certeza. Quando você troca de carro e compra outro, parece que todo mundo tem o seu carro. Você vê ele em tudo quanto é lugar. O mesmo modelo é a mesma cor. É um negócio maluco, mas eles sempre estiveram lá, você só não conseguia focar nisso. Quando você tem uma coisa nova, você está ampliando os seus horizontes. Então, você começa a ter percepção sobre aquilo que você nunca tinha prestado atenção. Isso Você aí. começa a prestar atenção muito mais. É igual, por exemplo, eu quando estava grávida, eu falei, meu Deus, quanta gente grávida! Eu nunca tinha prestado atenção em tanta grávida na minha vida. Você Hoje a vai no gente Plaza e parece que só tem criança. No Plaza Shopping, até ano passado, parece que só tem criança no Plaza. Você fala, cara, como é que é isso? É muito doido. conhecedor, porque você tem uma nova percepção sobre as coisas e coloca a sua percepção no mundo. E o mundo começa a te mostrar tudo que parece com a sua percepção. Então, isso é enlouquecedor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito louca aqui, olha Pode só. falar. Com esse negócio do Covid agora, a gente já falou sobre isso até, o povo está trabalhando muito em casa tal. E aí, por exemplo, vamos dizer que eu vou marcar com você, eu quero trabalhar com a hipnose. Primeiro, dá para fazer online? Segundo, se eu tiver com você falando, se você estiver fazendo aqui para mim a hipnose, e aí, tipo, cai a internet, falta luz. E Tá. aí, o que As suas acontece? perguntas, as suas perguntas são muito boas e é o que é sempre explicado antes de fazer qualquer processo. Primeiro, sim, atender em casa ou atender presencial não tem a menor diferença. É rigorosamente a mesma coisa. Não, não muda nada, porque não tem toque, não há, a hipnose, principalmente a hipnose verbal, eu não tenho toque, eu não preciso disso. Na verdade, eu preciso só do seu engajamento, eu só preciso ouvir a minha voz. Então, eu preciso de uma boa conexão de internet. Ponto. Sobre a questão da conexão, o que a gente faz por questão de segurança
é deixar um combinado que a todo e qualquer momento, se você ficar algum tempo sem ouvir a minha voz, você instantaneamente vai despertar se sentindo muito bem. É o máximo que pode acontecer. E lembre, você não está apagado. Você não está dormindo. Você está consciente do que está acontecendo. Então, se vamos aconteça de eu entrar num estado de relaxamento muito profundo, tá? Claro, a pessoa está equilibrada na cadeira e tal. Ela entrou num relaxamento muito profundo. Passou 4 minutos sem ouvir minha voz, ela vai pegar e vai acordar. Existe um mito que as pessoas podem ficar presas na hipnose. Isso não é uma verdade. Por que isso? Porque, pessoal, eu vou dar um exemplo do cinema. Vamos voltar no cinema. Um filme tem em média quanto tempo? 2 a 3 horas, certo? Se o filme durasse 8 horas, você ia ficar 8 horas ali sentado no cinema? Ah, Então não é diferente. Não é diferente. Então, em algum momento, quando você falar eu não quero mais, você vai acordar. Então, você vai despertar. Mas quando eu falo acordar, despertar, não é de estado de sono. Você vai simplesmente sair daquele estado de relaxamento que você estava e vai despertar. Então, a gente deixa esse cuidado, tá? A gente deixa esse comando, vamos falar assim, para se você ficar muito tempo sem ouvir a minha voz, você vai acordar, despertar se sentindo muito bem. Aí você retoma a conexão e boa, não tem muita mágica. a gente faz na meditação, porque às vezes quando a gente está fazendo meditação com alguém, as pessoas elas entram às vezes no alfa e vão. E tem gente que dorme. Na meditação, é, eu acho mais fácil que a pessoa durma tentando fazer meditação do que sob estado hipnótico. Entendi. É mais fácil. Mas aqui, a meditação, no começo, e no final, a gente sinaliza, porque até quem está dormindo sabe que o sino voltar. A pessoa vem calmamente, vai voltando, é enlouquecedor. É muito legal. É muito legal. E deixa eu falar uma coisa, você acha que dá para fazer para a gente, para o povo aqui que está vendo, para mim, dá para fazer uma leve prática aqui para a gente entender um pouco como funciona? Dá para fazer. Claro que é uma prática, uma coisa simples, porque nem o tempo permite. Depois, até se o pessoal se interessar, eu posso marcar para fazer. Eu posso marcar para fazer para mostrar para as pessoas como é realmente passar pelo processo de hipnose. A gente marca um outro momento para as pessoas que se interessarem, entram em contato com você, a gente marca, faz um Google Meet. Pode ser mais de uma pessoa, não tem o menor tipo de problema, tá? Desde que a pessoa esteja num ambiente silencioso. Oi, peraí, cortou. Então, a gente marca isso aí tranquilo. As pessoas te procuram, a gente marca, faz um Google Meet, pode ser mais de uma pessoa, a única coisa é que a pessoa esteja num ambiente tranquilo e uma boa conexão de internet, só isso, sem ser perturbada. Não precisa nada além disso. Vamos lá, vamos fazer um exercício, tá? Quem puder fechar os olhos, pode fechar, mas pode ficar de olho aberto, não tem nenhuma necessidade. Eu quero que vocês tentem lembrar um dia muito quente. Pode ter sido nesse nosso verão passado. Quem mora no Rio, então, tem uma facilidade terrível de lembrar num dia de calor. Num dia de calor daquele de rachar o bico. Tentem lembrar um dia daquele de calor bem quente. Aquele calor que parecia que não tinha como ser mais quente do que esse dia. Eu quero que vocês se imaginem agora entrando em uma cozinha. Pode ser a cozinha da sua casa, pode ser a cozinha de um restaurante, pode ser a cozinha de um filme que você viu, pode ser a cozinha do MasterChef para quem gosta, pode ser num barzinho maneiro, ou uma cozinha que você acabou de criar, tá? A cozinha de vocês. Eu quero que vocês se imaginem entrando, aquela sensação de calor horrorosa, e você entrando nessa cozinha. Ao entrar nessa cozinha, você vai ver na bancada uma tábua de madeira e 2 limões. Os limões verdes, bonitos, bem grandões, bem legais. E uma faca. Eu quero que vocês peguem essa faca e cortem uma fatia bem grossa desse limão. O que você vai cortando, talvez você já esteja sentindo o cheiro do limão irradiando na cozinha. Cheiro bom, cheiro para quem gosta, claro. Mas é aquele cheiro do limão. Eu quero que vocês peguem essa fatia bem grossa do limão e coloquem na boca. E sintam como está a sua salivação. Talvez você esteja sentindo aquele gosto esquisito do limão. Para quem gosta, talvez esteja uma sensação de prazer. E sinta como está a sua salivação.
Agora pegue novamente a mesma faca, corte mais uma fatia bem grossa desse limão. Pegue essa fatia e coloque novamente na boca. Sinta o azedo do limão, o gosto forte do limão. Sinta o que ele influencia na sua salivação. Isso. Ok. 3, 2, 1, olhos abertos, sem limão na boca. Que incrível! Coloca aí, pessoal, A de minha 0 a 10. É, digita aí de 0 a 10, só para a gente ter uma noção, a experiência. Entre 0, cara, eu não senti nada. Igual tô agora, igual tô antes. Ou 10, cara, que incrível essa sensação da boca. Eu senti o gosto do limão. Digita aí, pessoal, para quem puder, para a gente ter uma noção. Nossa, eu fiquei impressionada, minha boca ficou cheia d'água. E quando você começou a falar do verão, que eu entrei na cozinha, eu já fiquei com calor, porque eu sou uma pessoa calorenta de natureza. E eu lembrei do aniversário da Liz, que faz aniversário em fevereiro, que a gente passa mal porque tá um calor daqueles. Tá vendo? É isso, olha só. Ó, 8, 8, 7. Tá vendo? É isso. Você está sentindo uma sensação que foi disparada por nada, pela sua própria imaginação. Eu apenas dei algumas. Conduzi vocês para uma experiência totalmente subjetiva e você consegue sentir isso. Isso simplesmente foi por imaginação. Então é esse o espírito da coisa, entende? E poderia estar de olho aberto, não precisa estar de olho fechado, não tem nada, não tem nada tão ritualístico assim, entendeu? Mas a Liz vê um programa que chama-se Eu e o Universo. E semana passada tinha uma menina mostrando pessoas colocando a mão, crianças, na verdade, devia ser entre 5 e 12 ou 14 anos. 4 crianças. E aí eles tinham que sentar e colocar a mão dentro de um balde com gelo. E aí ver quanto tempo conseguia. Aí o que que acontece? Ele, as crianças ficaram entre 7 e 10 minutos com a mão na água. E aí ela falou assim: agora vocês vão fazer isso só que sorrindo. Então, eles conseguiram ficar até 14 minutos com a mão dentro da água com gelo, porque quando você sorri, você tá preocupado com outra coisa. E aquilo começa a fazer parte de você e você tem uma tolerância muito maior às coisas. E eles conseguiram ficar até 14 segundos, minutos não, perdão. Até 14 Minuto segundos cai a mão, pá. só porque estava sorrindo. Então, Perfeito. ver como isso faz bem pra gente, pra nossa vida, pra gente conseguir muitas coisas. Não, é Você focar. impressionante. É esse trabalho da imaginação que quando você está fazendo um processo hipnótico, um tratamento com hipnose, uma terapia, ou por diversão, é o uso dessa imaginação para você ver aquilo que parece ser incrível. Para as pessoas que viram os vídeos no YouTube, é você esquecer o nome, é você ver uma outra coisa, o que não está lá. É um negócio incrível, e é mágico isso. Assim, sumiu de A novo? orelha tá até com calor ainda. De calor. Não, ainda bem que começou o nosso inverno, mas pensar em calor não é difícil para quem mora no Rio, definitivamente. Olha como tá vermelha. Tá vendo? Tô. Que barulho. Muito bom. Olha, a Denise falou que a segunda rodela de limão foi mais real. É. Perceba, então, pegando o gancho da Denise, percebam que não é nem tão importante se alguém falou que sentiu 2 ou sentiu 10 ou sentiu 8. O fato de você ter É, sentido alguma coisa somente pelo fato da imaginação já é algo incrível por si só. Ou seja, eu sou capaz de fazer isso. Aí volta aquilo, todo mundo é hipnotizável. Porque é a sua própria imaginação, entendeu? enlouquecedor e simples. Achei fantástico É, isso. exatamente, ele é simples, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. É claro que se você for entrar no estudo neurocientífico do que acontece no processo de hipnose, ele é muito mais complexo do que isso. Mas a explicação do que acontece, a demonstração, ela é por si só simples. Eu vou falar uma coisa aqui, olha. As pessoas que gostaram, quiserem saber mais, o Gessandro deixou aqui aberto que a gente pode fazer um dia uma prática com todo mundo ao mesmo tempo, um pouco maior. Então, quem tiver interesse, o vídeo vai ficar aqui
E aí você escreve aí embaixo do vídeo. O Gessando vai deixar o telefone dele, as redes sociais dele embaixo do vídeo. E se vocês quiserem falar direto com ele também, tá tudo tranquilo, tá tudo ok. Eu queria agradecer imensamente, foi fantástico, muito Que bom. obrigada. Legal. E achei muito divertido. Consegui ficar um pouco. Não, assim, é um assunto que é mó barato de conversar e ele, como eu falei, ele tá mais no nosso dia a dia do que acontece. E tudo, como eu falei, cara, dá para citar incontáveis exemplos, porque o nosso cérebro ele automatiza algumas ações, outras não. Então, quando a gente dirige, por exemplo, a gente dirige no automático. Mas quando você estava aprendendo a dirigir, você ficava olhando para a marcha, pensando. Depois aquilo ali fica automático. Então, o nosso cérebro é capaz de fazer coisas de maneira racional e coisas de uma racional lenta e ou automática. Então, é esse tipo de visão do nosso cérebro que a gente acaba trabalhando. E a gente, às vezes, pode usar isso a nosso favor, como aquela questão dos vícios, por exemplo. É Entender verdade. quando que você quer, você tá aquilo é o gatilho, eu não quero fazer isso, eu estou com consciência desse ato, beleza, eu não vou fazer. Agora, se você fez, ok também, você está ciente do que você fez. É o caso do cigarro que se fuma e não tem nem noção, entendeu? É uma- É trazer tudo para a consciência. é. Eu falo para as pessoas que a gente, só quando a gente traz a consciência para entender o que está acontecendo, que a gente consegue ver novas possibilidades. É Eu falo exatamente isso para isso. todos, É porque se exatamente a isso. gente não tem consciência à tona, a gente não consegue, não tem para onde ir, a gente vai continuar sempre no mesmo passo, para o mesmo lugar. Vai ser feito manada o resto da vida. Né? Não tem como. As pessoas todas estão agradecendo. A Denise falou que na próxima é para a gente ir para a praia, em vez de ir para a cozinha. O Pode ser. quartinho da Ana banho de mar. Como a maioria, eu imagino que a maioria das pessoas são do Rio, até que ficaria fácil. Vamos pensar num quiosque na praia e tal, daria até para fazer isso, é bem tranquilo. Mas a ideia é essa, a Gessan, ideia... Pode falar. faz isso, deixa embaixo do vídeo, eu vou salvar o vídeo, deixa seus dados todos, que as pessoas podem entrar em contato com você. E aí nós vamos ver se conseguimos fazer isso. Fazer um dia, fazer uma prática um pouquinho maior, que aí o povo vai todo enlouquecer. Vamos, vamos. Acho que uns 40, 50 minutos é um tempo bem legal para todo mundo ver, sentir, experimentar. É um tempo já adequado. Só precisa disso que eu falei. É um dia com um local silencioso e sem ninguém sem interrupção. Basicamente isso, nada além disso. Nosso tempo vai começar a acabar agora. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente. Qualquer dúvida, já sabe, pode deixar embaixo do vídeo. Depois a gente vai vendo e a gente vai enviando as respostas para vocês. Um beijo grande e até Tchau, a gente. próxima. Obrigadão, abração.